Prezados irmãos, como todos os anos, fazemos memória dos últimos momentos de Cristo nesta terra. Por que Cristo morreu? Por que morreu como morreu? E como seria o Cristo hoje? E como ele talvez morreria hoje? Jesus Cristo morreu por mexer na comunidade, daquilo que era comum, por revelar o novo, por trazer uma novidade, e de modo especial aos religiosos. Trazer uma imagem de Deus que estava errada, ou mal feita, não completa, talvez seria o melhor adjetivo. Desde Adão e Eva, o papel da serpente tem sido de sujar o nome de Deus. E pelo nome de Deus, tudo foi feito de forma errada. Com isto, a imagem de Deus estava errada. A imagem que o homem, a humanidade tinha acerca de Deus, não era uma imagem plena. O primeiro pecado de Adão e Eva, que foi para uma árvore, não comei do fruto daquela árvore. Árvore é tronco, do tronco faz-se a cruz. E a árvore que era o símbolo do conhecimento do bem e do mal. Então, quando a serpente confunde os primeiros, é para dizer que você agora, você detém, é você que vai deter, saber o que é certo, o que é errado. Deixe ele. É você que vai decidir o que é certo, o que é errado. Então, através de um tronco, de uma árvore, enganado pela serpente, o ser humano se torna independente de Deus. E agora quem começa a dizer o que é certo, o que é errado, não é mais Deus, mas é o homem. Ele esquece e deixa Deus de lado. A partir daí começa-se as piores coisas que o homem pode ser feito. O pecado grande da violência, do assassinato, Caim que mata Abel. Percebemos que quando o homem é a sua própria consciência e não se deixa levar por Deus, não confia em Deus, ele se perde. Mesmo assim, na sua infinita misericórdia, Deus vem ao seu povo e começa através de Abraão, a Moisés, Davi e outros tantos, a tentar trazer o homem de volta ao paraíso. Revela-se o mandamento da lei de Deus. Só que o homem, mesmo cheio da lei de Deus, ele se perde e começa a se tornar autoritário. E por mais que Deus quisesse mostrar, revelar a imagem de Deus que havia sido sujada pela serpente, ainda assim não era suficiente. Foi então necessário que Deus viesse ao encontro do homem, no mundo do homem, no mundo onde o homem criou as suas leis, e viesse aqui dizer: não, vocês estão errados, não é assim que deve ser feito, não é assim, o bem e o mal não são esses. E ele começa então a mostrar a verdade, só que começa então a incomodar, de modo especial, aquilo que foi estabelecido pela própria comunidade, pelos religiosos. Sempre fizemos assim. E vem você dizer que não é. Quem é você para dizer alguma coisa a nós? E vendo nele mais um falso profeta do que um profeta, eles então procuram modos de extirpar, matar aquele homem. Só que eles não sabiam ou não imaginavam que aquele homem se tornaria Deus. Por que Jesus foi condenado à morte numa cruz?
precisava morrer na cruz? Primeiro que a cruz era um modo de eliminar pessoas ruins da sociedade. Era a pena de morte usada no Império Romano. E assim, então, foi necessário pelo fato de cumprir aquela lei que se estabelecia. Mas tem um outro motivo. Porque foi pela cruz, foi pelo madeiro que entra o pecado, e será pelo outro madeiro, a cruz, que entrará a salvação. Por que Jesus não morreu dormindo? Ou de doença? Ou talvez de uma febre, de uma gripe, de uma Covid, de uma pandemia? Por que precisava ser algo tão explícito? Segundo um padre da igreja, Santo Atanásio, vai dizer que se Cristo morresse como qualquer outro ser humano, no sono da noite, ou talvez por alguma doença, poucos iriam testemunhar a sua morte. E com isso, poucos iriam acreditar que ele ressuscitou. A morte de cruz, e de forma explícita, é uma comprovação de que toda a sociedade viu que aquele homem morreu. E por isso seria muito mais credível acreditar que ele ressuscitou. Mas por que então outro motivo a cruz? A cruz, alguns costumam dizer, Deus mandou o seu filho para morrer na cruz. Não. Deus mandou o seu filho para revelar o amor até as últimas consequências. A cruz não vem de Deus, a cruz vem do homem. O máximo da crueldade humana era a cruz. É o máximo até onde Deus foi. O pior do homem se deu na cruz. E foi até o pior do homem que Deus foi para poder ali amar o homem. Diz o texto bíblico de hoje que Jesus, com orações e lágrimas, pedia ao Pai para livrá-lo da morte. E foi atendido. E ele aprendeu desde cedo que era obediência. Amados irmãos, por obedecer ao Pai, para que ele fosse... que Cristo obedeceu ao Pai? Obedeceu para morrer na cruz? Não. Ele obedeceu ao Pai para que fosse entregue aos homens, no pior do homem, para que até ali ele pudesse amar. Se alguém te xinga, se alguém briga com você, se alguém fala algo contra você, qual é a sua reação? Se alguém te cospe, se alguém te trai, qual é a sua reação? Se alguém te condena por algo que você não fez, uma injustiça, quando alguém faz com você uma injustiça, qual é a sua reação? O que o homem hoje pode fazer de tão ruim que provoca algo ruim em nós? Uma injustiça, um julgamento mal feito, uma injustiça que não foi feita, como Cristo foi assassinado injustamente. O que uma injustiça provoca em nós? Quando a justiça para nós já não é tanto referência, o que isso provoca em nós? E o que nós fazemos com esse sentimento? Mexe com cada um de nós o silêncio de Deus, em que Ele poderia muito bem ali fazer algo que mostrasse claramente, mas não. Por que Ele não falou? Porque Ele veio nos ensinar o caminho da obediência, do amor. O pecado de Adão e Eva é justamente a desobediência. A graça de Cristo é a obediência.
Por isso, ele obedece até a morte e morte de cruz. Ele permite ser levado injustamente para ali mostrar o amor que o ser humano deve viver e sentir. Hoje nós continuamos comendo do fruto da árvore, porque cada vez mais, cada um quer dizer para você o que é certo e o que é errado. Vivemos num mundo relativizado, onde o certo e errado não tem mais peso. Cada um com sua medida, meu corpo, minhas regras. Eu creio do jeito que quero. É a minha liberdade, é o meu querer, é a minha vontade. Eu faço o que quero. Não quero mais igreja, padre, pastor, bispo. Não quero mais ninguém dizendo para mim o que é certo, o que é errado. Eu sei, eu cresci, estudei, entrei na faculdade e me desvencilhei de todas as amarras que me prendem. Agora eu quero ser livre, eu vou fazer o que quero na minha vida e ninguém mete o bedelho na minha vida. Esse é o extremo que a serpente provocou em nós. A árvore da vida de Jesus, não coma dela, porque ali é a árvore do conhecimento do certo e do errado. Ou seja, deixa que eu faço para você, diz Deus. Só me obedeça. Deixa que eu vou dizer para você se você pode ou não pode. Só me obedeça. Não. Vivemos hoje uma crise cada vez maior de obediência. Obediência que começa dentro de casa. O honrar pai e mãe cada vez mais relativizado. Muitas discussões, brigas, discórdias dentro de casa. Quando em casa não há um honrar, não haverá um honrar a Deus. Se eu não aprendo em casa a honrar quem me deu comida, bebida, quem me vestiu, eu não vou honrar a Deus que não vejo. E isto cada vez mais, a independência da consciência humana coletiva, onde se permite qualquer coisa, onde a lei de Deus não é mais a vigente. Eu amo a Deus, mas eu amo a Deus com a minha forma de ser, com o meu jeito, e eu não abro mão do meu jeito. E Cristo nos pede uma profunda obediência. Obedecer não é fácil. E aqui para nós na igreja, se nós pegarmos lá o primeiro século, meu aluno vai dizer, segundo século, vai lá mostrar. Diz lá Santo Inácio de Antioquia, ano 130. Obedecer a Deus é obedecer ao bispo. Quem não obedece ao bispo não obedece a Deus. E a gente vê hoje, pelo Brasil e mundo afora, pessoas religiosas, com o zelo da religião, batendo de frente com as autoridades religiosas, como se estas fossem as pessoas mais reveladoras e conhecedoras do bem e do mal. Influencers da internet, que geralmente muitos leigos, que estão batendo de frente contra a igreja, eu não tenho dúvida de dizer, possuídos pela serpente de Satanás, revestido de zelo, e ainda hoje continuamos matando o Cristo, porque se não entra do meu jeito, do meu modo, aprender a obedecer não às minhas regras. Eu não vou obedecer o meu instinto. Eu tenho vontade, eu tenho desejo, mas nem tudo que eu tenho vontade e desejo eu faço. Eu aprendo e rezo para que eu possa morrer de mim, para que Deus possa ser o meu melhor renasça. E por fim, Deus morre hoje em mim quando eu mato o amor. Quando eu mato o amor,
continuo a colocar Cristo na cruz. O que é o amor, gente? Para finalizar. O amor é paciente. Você é paciente, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não é. O amor é paciente, bondoso, compassivo, tudo crê, tudo espera, não é vaidoso, não se ensoberbece, não encoleriza, não guarda rancor. Está vendo que nós continuamos a matar o Cristo. É fácil olhar para trás, é fácil hoje pegar na cruz, um beijinho. Cuidado, que o seu beijo pode ser o beijo de Judas. Você pode beijar o que ele fez, mas não quer fazer o que ele fez. Você beija o que ele fez, mas não quer passar pelos mesmos caminhos que ele passou. Por isso, na graça de Deus, vamos pedindo ao Senhor que nos ajude cada vez mais a obedecer como Cristo, a morrer para nós, a obedecer. E se por acaso, se por um motivo ou outro, as nossas autoridades se perderem pelo caminho, não se preocupa. O Espírito Santo irá conduzir. O Espírito Santo irá nos mostrar. Mas façamos isso na oração. E aprenda a silenciar um pouco mais. Deixa Deus ser Deus. Deixa Deus fazer a sua justiça. Façamos por nossa parte, mas confiamos a Deus. E a morte, para nós que cremos, ela não é o fim e nunca será. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.